Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no Showcase do INAF. Esse ano estamos realizando uma série de entrevistas com palestrantes ilustres aqui do nosso evento para capturar as principais perspectivas, highlights sobre os temas abordados durante o FAF 2025. Essa é uma atividade que conta com o apoio científico da Axê. E agora eu vou ouvir aqui o Dr. Rodrigues Cabello, que é médico pneumologista e vai falar um pouco para a gente sobre a sustentabilidade no uso de dispositivos para o controle da asma. Dr. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Juliana, é um prazer estar aqui. Eu acho que é a minha 4ª edição do FAF, dos parabéns para você e para o professor Lindenberg, que é um evento imperdível. Tá bom. Então, para iniciar aqui a nossa entrevista, eu vou começar perguntando sobre a realidade das doenças respiratórias no Brasil, com foco aí para DPLC e asma, que são condições muito prevalentes. Perfeito. Bom, a gente tem uma realidade complicada, Juliana, porque se a gente for falar primeiro de DPLC, que basicamente é a doença que a gente atribui ao tabagismo crônico, a gente tem por volta de 9 milhões de brasileiros e 70% deles não estão diagnosticados. Então a gente tem um subdiagnóstico tremendo, especialmente das fases leves e moderadas, e infelizmente sem tratamento o paciente vai perdendo função pulmonar. Então, é uma tristeza o que a gente vê em relação à DPLC. O governo tem agido, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia tem agido, mas é um desafio enorme. Então, a gente tem um subdiagnóstico brutal. Na asma, também a gente tem um subdiagnóstico, estima-se por volta de 50% dos pacientes ser um diagnóstico preciso, mas os pacientes com asma moderada grave já encontram normalmente um diagnóstico e um acolhimento no SUS. De qualquer forma, a gente tem que só 13% dos pacientes com diagnóstico de asma estão corretamente controlados. Então, falta aí um trabalho nosso aí dentro, seja no sistema privado, público, seja junto com os gestores, de realmente elevar o nível do tratamento da asma no Brasil e do seu diagnóstico também. Então, a gente tem duas realidades complicadas, mas que, graças a Deus, especialmente na DPLC, o governo e toda a sociedade tem dado um empenho cada vez maior para disponibilizar novos tratamentos e também novas ferramentas diagnósticas. Perfeito, doutor Rodrigo. Agora falando um pouco sobre o risco do uso dos dispositivos, apenas no sentido da crise aguda, no manejo da crise aguda. Fala um pouco para a gente sobre isso. Perfeito. A gente tem falado muito nos últimos anos na pneumologia sobre o risco de se usar o que o pessoal chama de bombinha, que é o beta-agonista de curta duração, o mais conhecido deles é o salbutamol, e aí o paciente usa só o salbutamol e ele está tratando uma doença que é de causa inflamatória só com broncodilatador. Ele não trata a causa da doença e faz com que aquela inflamação persista, progrida, e o salbutamol tem um problema muito específico, então o fenoterol também, né, que são os dois de curta que a gente tem aqui no Brasil. Eles induzem uma inflamação e um efeito rebote posterior. Então o uso só do SABA, né, que é o broncodilatador de curta duração, é já proibido pelas diretrizes há anos, mas infelizmente aqui no Brasil é o principal medicamento, até porque está na farmácia popular e o pessoal acaba pouco utilizando. Ainda bem que a gente tem o Clenil, né, que é a beclometasona, está disponível na farmácia popular, é um corticoide inalatório, e aí já faz muito mais sentido, isso para asma. Para a DPOC, a gente tem estratégias, né, uma estratégia LABA-corticóide, uma estratégia consagrada, e houve aí nos últimos anos o lançamento da LABA-LAMA, que são 2 broncodilatadores, e a terapia tripla, que são 2 broncodilatadores com corticoide inalatório. Então a gente tem avanços, né, importantes, e o ponto do nosso trabalho aqui, Juliana, é justamente falar do tipo de dispositivo inalatório. A gente tem, por exemplo, do Axê, o Alenia, é o formoterol budesonida em pó seco. E aí a gente tem outros em spray, como é o caso, por exemplo, da AstraZeneca, que tem a marca Symbicort, formoterol budesonida. E a gente fez um comparativo. Nos Estados Unidos, majoritariamente, dentro da classe LABA-corticoide, se usa o spray. E eu não sei se você sabe, existe uma diferença de sustentabilidade muito grande entre o spray e o pó seco. Você já conhecia essa diferença? Não, você pode explicar pra gente? Claro, com certeza. A gente tem que um spray que contém o gás HFA, quando o paciente usa ele inteiro, ele acaba jogando esse gás na atmosfera e isso gera uma pegada de carbono de uma viagem de carro de aproximadamente 190 km. O dispositivo em pó seco, que ele tem, claro, ele tem o plástico, ele tem a pegada dele da sustentabilidade como tem o spray, mas ele não emite gás. Por não emitir gás, ele não tem essa pegada de carbono adicional. E a gente calculou nos últimos anos, né, uma vez
que a fórmula do Axê, né, formoterol budesonida, né, em pó seco, que é o Alenia, é majoritariamente usada no Brasil, em contrapartida, né, o Symbicort Spray nos Estados Unidos, a gente calculou essa diferença de um possível impacto na redução de produção de gás carbono. E esse é o nosso trabalho. A gente mostrou aproximadamente uma redução nos últimos 5 anos de mais de 800 mil toneladas de gás carbônico que não foram emitidos se a gente pensasse que, de repente, toda essa quantidade de uso de formoterol budesonida e pó seco fosse no spray. Então, eu acho que é um debate interessante, porque traz uma discussão que talvez os gestores pouco conheçam e que é o que a gente estava conversando há pouco, né? O spray, ele é importante. Tem pacientes que vão se beneficiar do spray, pacientes mais frágeis, crianças pequenas, pacientes que não conseguem inspirar o pó, mas ele deveria ser uma segunda linha dentro da hierarquia que você falou, né? O dispositivo em pó seco deveria ser a linha majoritária. Sim, aí esses medicamentos incorporados, disponibilizados para os pacientes, pensar nessa atualização dos protocolos, considerando também as questões de sustentabilidade, propondo uma hierarquização, né, para aquele que é mais sustentável. Perfeito, exatamente. Como em alguns países do mundo tem já se feito isso, como na Escócia, mas a gente deve assistir isso nos próximos anos, né, esse debate aí mais proeminente sobre a questão da emissão de gás carbônico dos dispositivos inalatórios. Dr. Rodrigo, muito obrigada por sua colaboração aqui no nosso showcase. Fica aí suas palavras finais. Muito obrigado, agradeço a Juliana, agradeço ao professor Lindenberg e é uma satisfação estar aqui. Saúde e Acesso, edição especial Showcase FAF 2025. Em parceria com a Axê, mais vida para você.